Lidar com desrespeito pode ser uma das experiências mais desafiadoras que enfrentamos na vida. Isso pode nos fazer sentir irritados, magoados e frustrados, levando-nos a reagir de maneiras que podemos lamentar mais tarde. No entanto, existe uma maneira de lidar com o desrespeito com graça e elegância, e isso se dá por meio dos ensinamentos do estoicismo. Essa filosofia antiga enfatiza manter a compostura, enxergando as ações desrespeitosas dos outros como um reflexo de seu caráter, em vez de permitir que isso dite nossas próprias emoções. Ao praticar o desapego e escolher não ser influenciado por circunstâncias externas, podemos responder ao desrespeito com resiliência, dignidade e compreensão. É até possível que a pessoa que nos ofendeu perceba seu erro, mesmo que não o admita. Se você seguir esses passos, tenho certeza de que isso pode realmente acontecer. Lembre-se, não é imediato, mas ao longo do tempo, seus ofensores perceberão que você é imune ao desrespeito deles. Como sempre, seja forte e mantenha o foco. Tente assistir a este vídeo até o final, porque a última lição é a mais importante. Ao praticar o desapego e escolher não ser influenciado por circunstâncias externas, podemos responder ao desrespeito com resiliência, dignidade e compreensão. É até possível que a pessoa que nos ofendeu perceba seu erro, mesmo que não o admita. Se você seguir esses passos, tenho certeza de que isso pode realmente acontecer. Lembre-se, não é imediato, mas ao longo do tempo, seus ofensores perceberão que você é imune ao desrespeito deles. Como sempre, seja forte e mantenha o foco. Tente assistir a este vídeo até o final, porque a última lição é a mais importante. Primeiro, mantenha a calma. Ao manter a calma diante do desrespeito, você pode evitar adicionar lenha à fogueira e agravar ainda mais a situação. Em vez disso, você pode escolher elevar-se acima da negatividade e responder de maneira que promova a cura e a compreensão. Lembre-se de que o comportamento da outra pessoa muitas vezes é um reflexo de suas próprias inseguranças e crenças equivocadas. Assim, seguir o caminho elevado e responder com compaixão e empatia pode ajudar a dissipar a situação e promover uma mudança positiva. Segundo, reflita sobre si mesmo. Tirar um tempo para refletir sobre si mesmo em meio a um conflito pode ser uma ferramenta poderosa para resolver desentendimentos de maneira saudável. Isso envolve examinar as próprias motivações e comportamentos e considerar como as ações próprias podem ter contribuído para a situação em questão. Ao fazer isso, é possível identificar áreas para crescimento e melhoria e fazer mudanças conforme necessário. Além disso, refletir sobre os valores fundamentais pode fornecer um quadro orientador para tomar decisões e agir em situações de desrespeito. 3. Faça uma pausa e resista ao impulso de reagir. Ao enfrentar desrespeito, pode ser fácil reagir emocionalmente sem pensar nas consequências. No entanto, dar um passo para trás e pausar antes de responder pode dar a você o espaço necessário para pensar com mais clareza e responder de maneira mais calma e ponderada. Ao esperar para reagir até ter a chance de organizar seus pensamentos, você pode evitar dizer ou fazer algo que poderia intensificar a situação ou causar mais danos. 4. Use humor ou simplesmente sorria. Utilizar o humor ou simplesmente sorrir pode ajudar a dissipar a tensão e impedir que a situação se torne muito séria. Às vezes, quando levamos as coisas muito a sério, podemos nos envolver emocionalmente e perder de vista o quadro geral. Ao usar o humor ou manter uma atitude positiva, podemos desviar o foco da energia negativa e criar um ambiente mais pacífico para a comunicação. Claro, é importante garantir que o uso do humor não seja interpretado como desrespeitoso ou como se estivéssemos ignorando os sentimentos da outra pessoa. 5. Responda com razão
não emoções. Ao enfrentar desrespeito, é crucial responder com razão, não emoções. As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a reações impulsivas que podem piorar a situação. Em vez disso, reserve um momento para reunir seus pensamentos, considerar os fatos e responder de maneira lógica e ponderada. Isso não apenas ajuda a resolver o conflito imediato, mas também estabelece um tom construtivo para interações futuras. As emoções desempenham um papel significativo ao lidar com desrespeito. Pode ser tentador responder com raiva ou frustração, mas isso apenas alimenta o fogo. Em vez disso, focar em virtudes como sabedoria e coragem pode nos ajudar a abordar a situação com a cabeça fria e responder com razão em vez de emoções. Demonstrando sabedoria, podemos encontrar soluções criativas para o problema em questão, enquanto a coragem nos ajuda a nos afirmar e comunicar eficazmente, apesar de qualquer medo ou ansiedade que possamos sentir. Responder com virtude requer prática, mas pode levar a resultados mais eficazes e satisfatórios em situações difíceis. 6. Abraçar a aceitação. Este é um aspecto importante do crescimento pessoal e desenvolvimento. Permite-nos abrir mão de expectativas irreais e comparações, focando em nossa própria jornada e progresso. Abraçar a aceitação significa reconhecer que não podemos controlar as ações ou reações dos outros, mas podemos controlar nossas próprias respostas e atitudes em relação a eles. Quando aprendemos a aceitar pessoas e circunstâncias como são, sem julgamento ou resistência, podemos cultivar a paz interior e a felicidade que não dependem de fatores externos. Dessa forma, podemos responder ao desrespeito com graça e equanimidade, em vez de raiva ou ressentimento. 7. Praticar empatia. Esta é uma ferramenta poderosa para construir pontes em relacionamentos difíceis. Ao praticar empatia, podemos tentar ver as coisas da perspectiva da outra pessoa e entender por que ela pode estar agindo com desrespeito. É importante lembrar que todos têm suas próprias lutas e desafios, e às vezes o comportamento deles decorre de um lugar de dor ou confusão. Ter compaixão pela ignorância deles pode nos ajudar a abordar a situação com bondade e paciência, mesmo que não concordemos com suas escolhas ou ações. Isso não significa que devemos desculpar o comportamento desrespeitoso, mas sim que podemos buscar entender suas causas fundamentais e responder com amor e compreensão. 8. Estabelecer limites claros. Estabelecer limites claros é uma parte essencial do autocuidado e do respeito. Significa estar atento ao que você vai e não vai tolerar em sua vida e comunicar esses limites aos outros. Ser a montanha refere-se a permanecer firme e inabalável diante da adversidade. Assim como uma montanha se mantém alta e forte, independentemente dos ventos que sopram ao seu redor, podemos aprender a permanecer fiéis a nós mesmos e aos nossos valores, mesmo diante do comportamento desrespeitoso dos outros. Ao estabelecer limites claros e permanecer firmes em nossas crenças, demonstramos aos outros que não seremos manipulados ou intimidados. Ao mesmo tempo, isso nos ensina a nos respeitar e atender às nossas próprias necessidades e desejos, formando a base de relacionamentos saudáveis com os outros. 9. Escolha o perdão. O perdão é frequentemente visto como um sinal de força, não de fraqueza. Isso não significa necessariamente aprovar ou esquecer o dano causado pelo comportamento desrespeitoso de outra pessoa, mas sim escolher liberar emoções negativas como raiva, ressentimento e amargura. Ao deixar essas emoções de lado, libertamo-nos de seu domínio e podemos focar na cura e no avanço. O perdão não significa que devemos nos tornar passivos ou permitir que os outros nos pisoteiem.
Pelo contrário, nos capacita a responder ao desrespeito com compaixão e firmeza, buscando justiça e equidade sem deixar que o ódio ou ressentimentos nos consumam. Esse caminho pode exigir tempo e esforço, mas, em última análise, leva a uma paz interior maior e a capacidade de construir relacionamentos mais fortes e significativos, baseados no respeito mútuo. 10. Mude sua perspectiva. Ter uma visão mais elevada e ampla pode nos ajudar a navegar por situações difíceis com maior clareza e tranquilidade. Isso envolve dar um passo para trás do momento imediato e olhar para o quadro geral, reconhecendo que tudo e todos eventualmente mudam e passam. Essa mudança de perspectiva pode nos ajudar a evitar ficar presos em sentimentos de vingança ou raiva e, em vez disso, responder com sabedoria e compaixão. Também nos lembra que posses materiais, poder e prazeres temporários são passageiros e não valem a pena ficar excessivamente apegados, pois podem nos distrair de nossos objetivos e propósitos finais. Ao adotar essa mentalidade, podemos nos concentrar no desenvolvimento de qualidades internas, como compaixão, humildade e sabedoria, que são muito mais valiosas e duradouras. Portanto, da próxima vez que você encontrar desrespeito, lembre-se dessas 10 lições e aplique-as em sua resposta. A cada dia que passa, você se tornará mais forte, mais sábio e melhor equipado para lidar com qualquer desafio que surgir em seu caminho. Eventualmente você perceberá que possui o poder de superar qualquer obstáculo, seja interno ou externo. Como Epicteto disse uma vez, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. As coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão e, em uma palavra, tudo que depende de nossa vontade. Então, assuma o controle de seus pensamentos e ações e deixe a jornada em direção à força interior e resiliência começar. Por favor, comente Sabedoria Blindada se você assistir ao vídeo até o final. Lembre-se de se inscrever no canal. Além disso, vou deixar um vídeo aqui que complementa o assunto. Obrigado.